Meu nome é Gabriel Ferreira e eu vou falar sobre o histórico da hidroponia. O termo hidroponia ele vem de duas palavras: hidro, que remete à água, e ponos, que remete a trabalho, ou seja, trabalho na água. O termo hidroponia ele foi utilizado primeiramente em 1940 pelo Dr. William Frederick na Universidade da Califórnia. As plantas de hidroponia elas ficam as raízes submersas na água. A hidroponia ela entrou no Brasil em expansão na década de 90 em São Paulo e hoje ela é bastante difundida, principalmente próximo aos grandes centros urbanos, além da finalidade de comercial. E o cultivo hidropônico ele tem sido bastante utilizado e como lazer e também com objetivos terapêuticos. Boa tarde, eu sou Carlos Pereira de Vasconcelos e hoje vou estar falando um pouco de algumas culturas que podem ser cultivadas no sistema de cultivo sem solo. Com a predominância de hortaliças folhosas, por exemplo, o alface, todos pensam que somente essas culturas podem ser cultivadas nesse sistema de plantio, mas na verdade, praticamente todas as culturas podem ser cultivadas nesse sistema, por exemplo, o arroz, o feijão, o brócolis, o tomate, o morango, até mesmo muda de árvores. Mas você precisa só tomar cuidado, porque cada cultura ela exige algum fator diferente, como condições climáticas, algumas exigem até mesmo uma estrutura física própria. Você precisa também ter em mente o espaço que essas culturas vão utilizar para você estar construindo as bancadas. Mas uma vantagem que a hidroponia tem é que a maioria dessas condições você pode estar controlando facilmente. Olá, meu nome é Sueli. Eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de alguns sistemas hidropônicos. Começando pela hidroponia. A vantagem de produzir em hidroponia é que a gente vai produzir mais, a gente vai ter planta o ano todo e a gente vai ter um controle de água nesse sistema. Já a desvantagem é que a gente é um custo caro para estar montando. Precisamos de mão de obra especializada, né, para estar trabalhando. E o custo para montar esse sistema, inicialmente, é R$ 80.000. A produção em areia. A vontade de produzir em areia, a gente vai ter um controle de irrigação, controle de temperatura e o controle de pragas, porque as plantas são protegidas. A desvantagem é o ataque de patógeno na raiz da planta. Na aeroponia, ela pode ser um sistema horizontal e vertical. A vantagem da aeroponia é que os frutos podem ser colhidos em estágios avançados da colheita e a gente pode ter percas menores. E no caso da aeroponia, vai ser o mesmo caso da hidroponia. Também são custo caro para a gente estar montando. E o sistema DWC, a vantagem é que ele suporta pequenas quedas de energia. A gente produz em grande escala e é de fácil plantio. A desvantagem é o método de filtração, que é muito complexo. As bandejas podem se quebrar facilmente, né, nesse sistema, causando doenças fúngicas nas plantas. E o custo também é elevado, como o da hidroponia. Olá, meu nome é Aline Gonçalves e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do sistema de hidroponia. Então, o sistema de hidroponia é onde a gente consegue controlar todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de uma planta. Então, ele é dividido em dois sistemas, sistema passivo e sistema ativo. O sistema passivo, ele pega e é feito pela ação capilar. Então, o que acontece? Tem uma solução nutritiva, ela vai regar em cima dos vasos, em cima dessa planta que ela está plantada num substrato e vai chegar até a raiz onde vai ser absorvida.
Já o sistema ativo, ele já é um pouquinho diferente. Essas plantas, elas vão ter contato direto com essa solução nutritiva dissolvida em água, só que diretamente com as raízes. Então, é um sistema de recirculação. Dentro desses dois sistemas, existem mais cinco divisões. Então, tem o sistema de fluxo e refluxo, ou de ebb flow. Ele é considerado um sistema de recirculação. Então, ele tem um reservatório embaixo e em cima ele tem uma bancada, como se fosse uma bandeja. Essa bandeja ela vai ser inundada com a ajuda de uma bomba. Então, essa solução nutritiva ela vai inundar essa bandeja onde estão todas as plantas que vão serem nutridas. Essas plantas vão absorver esses nutrientes e parte dessa solução vai descer novamente para o reservatório. Já o segundo sistema é de DWC. Esse sistema ele é considerado também de recirculação. Então, essas plantas elas ficam com as raízes submersas nessa água nutritiva. Pode ter o apoio de um net port, ou também ele é considerado também um sistema de recirculação. Já o quinto e último sistema, ele é de aeroponia. Esse sistema ele é muito utilizado para fazer clonagem de plantas, então ele é mais voltado para laboratório. Esse sistema, as raízes das plantas elas ficam suspensas e embaixo fica a solução nutritiva. Como que essa solução nutritiva vai chegar até essas raízes? Existe uma ajuda de uma bomba e de um aspersor. Então vai pegar essa solução nutritiva, vai borrifar ela para cima e vai entrar em contato com essas raízes. Essas pequenas gotinhas que vão ficar perto da raiz, próximo ou até mesmo grudada nessas raízes, é que vai fazer a nutrição da planta e vai ter um desenvolvimento melhor. Em relação aos outros, essa prática tem um desenvolvimento mais rápido das plantas e tem uma melhor solubilidade. Meu nome é Patrícia e eu vou falar um pouquinho em relação à produção de hortaliças em sistemas hidropônicos e levando em consideração um dos pontos mais importantes, que é a solução nutritiva. Bom, para uma boa solução nutritiva, eu tenho que levar em considerações dois parâmetros, a condutibilidade elétrica e o pH. Em relação à condutibilidade elétrica, eu tenho que levar em consideração a quantidade de sais que eu tenho dissolvido. Então, por exemplo, numa produção em sistema hidropônico, primeiro eu vou fazer a produção dessas mudas, depois, dependendo da forma do substrato que eu vou usar para a produção das mudas, ou essas mudas vão para um berçário e depois para a fase terminal, ou antes vão para uma maternidade, depois berçário e fase terminal. Então, dependendo da fase que essa muda vai, eu vou ter maiores concentrações de sais. Por exemplo, eu peguei uma muda de alface, essa muda de alface foi produzida em um substrato que eu posso levar diretamente para o berçário. Nesse berçário, eu vou ter uma menor concentração de sais do que na fase terminal. Então, a condutibilidade elétrica dela vai ser menor. Em relação ao alface, por exemplo, na fase terminal, eu tenho uma condutibilidade elétrica legal de 1,6 milíssimes por centímetro. E em relação ao pH, como no solo, a gente tem uma fase de maior absorção de nutrientes pela planta, né? Então, essa faixa vai de 5,5 até 6. Em relação à redução da condutibilidade elétrica no sistema, ele acontece porque eu tenho meu tanque de água, aí a bomba vai levar essa água pelos canos de PVC, por exemplo, e passando essa minha solução nutritiva, as plantas elas vão absorver os sais. Então, a mesma água que entra no sistema não é a água que sai do sistema. Quando essa solução nutritiva ela sai do sistema, ela sai com uma menor condutibilidade elétrica, né, com uma menor concentração de sais. E para eu voltar ela para o sistema, eu tenho que recalculá-la para chegar na mesma condutibilidade elétrica que eu estava. Então, eu tenho que saber a porcentagem que a planta absorveu, que as plantas absorveram durante o sistema, quanto, né, eu perdi de condutibilidade elétrica,
para eu recalcular e colocar novamente sais para eu conseguir chegar no mesmo nível. Em relação ao pH, se ele sair desse parâmetro entre 5,5 e 6, eu tenho que corrigi-lo com ácidos ou bases, e um dos ácidos utilizados é o ácido fosfórico.